Para ilustrar melhor, eu tenho um caso aqui, que está na imagem número 6, que é o senhor Orlando Ferreira, de 54 anos, aqui próximo a Baldim, na cidade chamada Macuco. Né? Ele estava voltando para casa na motocicleta, depois de ir à fazenda trancar os bichos e tudo, né? Ver se estava tudo ok. Na volta, por volta de 22 horas, 22 e pouco, um farol veio seguindo a moto dele e ele achava que era um carro. Uhum. Mas aí ele falou assim, ou é um carro que está com um farol queimado ou então é outra moto. Só que ele não ouvia barulho, né? E de repente aquela coisa veio aproximando rapidamente dele, ele percebeu que se tratava da tal luz que todo mundo falava ali, que era o disco, né? E aquela luz começou a se aproximar demais dele, ele começou a sentir muito calor. E naquele ato de querer correr muito para desviar do tal luz. objeto, né? Ele pegou, bateu no barranco, sabe? Capotou, saiu todo machucado e tudo. A moto, inclusive, ficou muito machucada também, né? E ele chegou em casa, sabe, assim, olha lá, a imagem inclusive mostra, eu estava ali fotografando o estado da moto que ele estava, e a moto era da mulher dele, sabe? Eu até fiz uma brincadeira, foi assim, você chegou em casa falando que foi um disco e tal, só não pegou a vassoura, não? Eu falei, não, eu conheço essa região aqui, e essa região, essa luz, já perseguiu muita gente, já machucou muita gente, entendendo? E esses casos vêm desde a época da minha avó, que uma vez estava conversando aqui do lado de fora, sentada, que elas ficavam batendo papo assim, até as 8 horas da noite, e de repente a luz acendeu em cima delas, clareou como se fosse dia. A minha mãe falava assim, ela contando, a minha mãe falava que dava para ver formiga no chão, né? De tão claro que ficou. Elas correram para dentro de casa e algumas delas ficaram até queimadas, né? O corpo ardeu. Né? Essa história da moto foi quando? Essa aqui foi em foi em 2022. Ah, então tem pouco tempo. Não, peraí, 2022 não, foi antes. O Paulo não colocou a data aqui, mas eu acredito que essa foi perseguida em 2021, daqui. Então tem pouco tempo, recente. Não, tem casos bem recentes. O problema é que nós não temos condição de chegar lá, porque os casos estão sendo... É como se fosse uma água do mar que estivesse sendo, sabe, recolhida. Sabe? Os casos estão, por exemplo, eu tenho notícias agora, Ibiaí, Pirapora, Curvelo, sabe? Essa região toda, né, nas periferias ali, tem casos, inclusive, de tripulantes, tem casos, inclusive, de seres saindo de cavernas, entendendo? Chegou para mim recentemente no meu e-mail, uma menina narrando, né, que brincava ali com as amigas dela próximo a uma gruta, né? Elas não entravam na gruta porque a gruta tinha o nome de Gruta do Sumidouro, porque desaparecia muita gente ali. Isso desde a época da mãe, da avó e tudo, né? E eles falaram assim, vocês não entrem ali. Pode ter algum bicho, alguma coisa, tudo. Mas elas brincavam ali naquela região. E de repente elas começaram a perceber seres estranhos na entrada da caverna, olhando para elas. E muitas vezes elas ficavam se olhando também, comentando que eram seres pequenos, mas nada daqueles greys de olho, parecendo lagartixa, não. Pareciam seres mais velhos, como se fossem aquelas pessoas que... Aqueline, um abraço para você lá no Pará, né? Está sempre com a gente aqui assistindo. Ele não pode falar mais anão, né? Então, são seres pequenos que sugeriam pessoas mais velhas e que faziam sinais assim com a mão. Quando elas tentavam aproximar, eles corriam para dentro da caverna. E esses casos são recorrentes, tinham muita quantidade. Então a gente precisava ter condição de ir até lá, porque os casos estão saindo da distância do grande centro, que é Belo Horizonte, e indo para as áreas mais... vamos dizer, não tem luz elétrica, não tem recurso, a verdade é essa. E aqueles vilarejos mais isolados, esses aí que andam chegando, caminhoneiros trazem para a gente, inclusive, né? Casos de pessoas que viram, até caminhoneiros mesmo, na estrada à noite, eles andam vendo objetos estranhos e seres estranhos à beirada da estrada, nesses lugares mais isolados. Eu tenho um caso aqui que eu estou tentando, de toda forma, trazer ele à luz do conhecimento público.
É um caso de um ônibus, né, de uma empresa que faz aquela região da Cerro, Diamantina, sai por aí afora, começou no mato dentro, e que na ocasião, na década de 80, se não me engano foi antes de 85, está no meu arquivo que sumiu, né? Ele vinha descendo aquela região e de repente um farol passou na frente do ônibus e ele falou assim, aquilo era uma nave. E eu apavorado pisei no freio, como aquilo era só cascalho na descida, quase que o ônibus cai na ribanceira e a gente desce. Ali não ia salvar ninguém. Então, quer dizer, eu fiquei esse tempo todo, e até hoje, né? Ele aposentou recentemente. O motorista de ônibus? O motorista, inclusive, tinha duas pessoas que trabalhavam na empresa, não sei se uma era daquelas cobradoras, ou que ficavam, né, conferindo passagem, e um fiscal que estavam no ônibus também. E eu estou tentando, a toda forma, encontrá-lo, sabe, para poder trazer essa contar coisa essa história. Depois de aposentado. E ele falou assim, eu não posso contar, que se eu contar eu vou perder meu emprego, né? E o pessoal é muito rigoroso. E eu estou tentando trazer mais essa história a público. E vocês podem estar certos que o número de ataques, sabe, na região rural é grande, muito grande. E eu não vou aqui florear nem passar pano, não. Esses seres têm que se explicar. Porque não é possível. Que experiência é essa que eles fazem há quase 80 anos e continuam fazendo até hoje, tirando sangue, raspando o pé, às vezes até arrancando o dente da pessoa. Inclusive, tem casos até assim... Deve ter caso também, deve ter muito caso também de piloto de avião também, que não pode falar, né, Albert? Isso aí eles devem ver muitas coisas, né? Nossa Senhora. Imagina. Olha, inclusive eu tenho amigos, né, que são controladores de voo. Eu tenho amigos que são pilotos. Eu acho que deve ser os que mais vêm, sinceramente. Com Mas não podem falar, né? O que mais interessante... Enquanto estiverem no ofício, né? Exatamente. No Agora, seu trabalho. é uma das coisas que a gente fica a perguntar. Por que não falar? Porque isso. Você trabalha com um assunto que, de qualquer forma, é um assunto que mexe muito com o imaginário das pessoas. Muita gente acredita, muita gente não acredita. E você vai nessa história, né? Muita gente leva a sério, muita gente não. Tem muita gente picareta no meio, tem muita gente séria como vocês. Então isso acaba virando né? Os governos também têm essa história de querer esconder também, para que a população não entre em pânico. Na próxima vez que eu vier falar sobre censura, eu vou falar sobre isso também. Sabe, porque a censura, um dos tóxicos da ufologia são as censuras. Porque tem aquela história também, né? A gente tem um exemplo que é maravilhoso. Claro que os tempos são outros. Mas é a história do Orson Welles, né? Claro, quando ele narrou no rádio, para quem não sabe dessa história, é uma história muito, muito famosa, muito clássica. O Orson Welles narrou na rádio uma invasão alienígena. Exatamente. E as pessoas começaram, de fato, nos Estados Unidos, a entrar em pânico. Em uma época onde o rádio era o único meio, né? Era o único meio claro que hoje a gente tem tudo, tem toda a tecnologia, tem internet. Mas agora, mesmo assim, as pessoas eu acho que ainda entrariam em pânico. Claro. Né? Isso aí, Fernando, você vê, por exemplo... Olha. E o desconhecido, ele é, de fato, uma coisa fascinante para todo mundo, né? Porque você não... E muita gente nega porque não conhece, né? Eu não sei, nunca vi, não acredito, né? Tem isso também. Mas eu estava conversando com colegas, né? Que não acreditam, são radicalmente assim... unânimes em dizer que não tem a menor condição. Mas eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem negar o fato o tanto que vocês quiserem, mas eu acho que vocês deveriam abrir uma portinha, uma janelinha, para dizer o seguinte: eu não acredito, mas se eu tiver errado? Né? Claro. Então, no caso, por exemplo, dos contatos, eles estão aí sendo narrados há 80 anos. Não é possível. Há 80 anos que começou-se a documentar esses exatamente. relatos, né? A ufologia conversou na realidade em 1947, quando veio aquele Kenneth Arnold, né, que narrou que estava ali sobre os Montes Reinos, né, viu aquelas naves em forma de disco, né, e ali começou a era moderna do disco voador. Mas antes daquilo já tem.
tinha vários relatos, né? Agora eu queria só coisasse uma imagem aqui para finalizar, a imagem número 8, eu pedi a menina para colocar aqui. Aquela vez vocês falaram a respeito do Albert com cabelo, né? Agora olha aquele cidadão ali. Gente, Paulo Henrique Barack Werner. Novinho. A cara do Adroaldo aí. A cara do Adroaldo. Tá parecendo com a Paulo rapaz. Werner. Parecendo que esses dois são irmãos. Paulo Werner, inclusive, me mandou mensagem aqui, tá nos ouvindo, tá? Nos assistindo, nos ouvindo. Um beijo pra você, Paulo Werner. Grande Paulo. Mas esse aí, ele tá nessa foto com quem? Ele está com o Joaquim. O senhor, quando foi isso? O Joaquim Eloy, ele foi aquele que eu entrevistei em 1987. Eu fui o primeiro a chegar lá nessa região. Ali não chegava nada, estava numa época dessa de chuva. Então, para você chegar até Tabuleiro, era uma coisa, você tinha que atravessar córregos, assim, né? O carro ficava, você passava. Tinha umas pinguelas lá que você tinha, era um perigo danado. Até chegar lá. E aí o Paulo já pegou, ele já numa época mais eles construíram passagem e tudo. E isso aí, se não me engano, isso aí foi em 1988, 89. Lá em Tabuleiro. Lá em Tabuleiro. E qual que é o caso? É o caso do Joaquim Eloy. Joaquim Eloy, ele levantou para verter água 4 horas da manhã para dentro de casa, como ele fazia todo o cotidiano dele, né? E de repente ele percebeu que tinha um clarão de luz batendo para um lado, para o outro, assim, ó. Ele pegou e falou assim, gente, que diabo é aquilo ali, né? Ele olhou da janela assim, falou com o filho dele, falou que levanta aí, que eu acho que alguém matou uma criação nossa com machado e está lá tirando couro. Aí o Quirinho levantou e olhou assim e falou, pai, não vou lá fora não, que não é luz desse mundo não. Aí ele falou, mas como não é luz desse mundo? Eu falei, pai, olha a claridade daquilo ali, aquilo não é coisa não. Aí o pai dele pegou, abriu a janela, mas assim, ele percebeu quando aquela luz, aquela coisa, lançou um raio de luz em direção a ele, e ele protegeu com o braço, assim, ó, acertou nesse braço e nesse olho. Volta. Ele ficou no braço e no olho. Ele ficou cego. Cego assim, ele passou a enxergar cada vez menos desse olho com o braço paralisado. Entendendo? E dali para frente ele entrou numa fase de decadência. E o Joaquim Eloy, como naquela região, todas as pessoas fazem, não. Tem um compadre meu aqui embaixo, que é o Ocilo, que eu citei, né? Que ele também, ele foi abduzido, não, sequestrado. Eu estou querendo tirar essa palavra do meu sonho. Foi sequestrado por esses seres e foi deixado às 2 horas ou 3 horas da manhã em cima de uma pedra à margem de um córrego. E o curioso é que eles botaram nele aqui uma espécie de um botão, uma coisa assim, áspera, né? E ele agachadinho, assim, um velhinho, pegou e passou a mão assim, aquela coisa caiu no córrego. Mas era um córregozinho pequeno, e eu passei semanas ali procurando aquele troço, não achei de jeito nenhum. E quem achou ele foi uma mulher, a mulher dele, que ele falou assim, o Ocilo tá demorando, passou a mão num feixe de bagaço, né, de cana, e saiu aquela hora da noite, encontrou um rapaz em cima de um cavalo, falou, o que você está fazendo aí? Aí eu ouvi um grito aqui, parece que é o Ocilo. Eles encontraram o Ocilo em cima de uma pedra, agachadinho, sabe, com um sentido assim meio ainda, né? Onde ele narrou que ele vinha voltando para casa, numa estradinha de terra, e de repente aquela coisa baixou na frente dele e ele perdeu o sentido. Entendendo? Ele tava ouvindo umas vozes estranhas falando ali naquela coisa, mas não entendia. E dali ele perdeu o sentido e acordou 2 horas da manhã em cima daquela pedra. Então, o Joaquim Eloy foi a mesma coisa. Um pouquinho antes, e o curioso nesse caso dele, é que na hora que a nave levantou, voo, ela fez um barulho assim, prrr, ele falou, e bateu num fio de alta tensão dessa espessura. Rebentou o fio. Entendeu? Então, o pessoal da CEMIG esteve lá arrumando, e eu perguntei a ele, falei, mas o que o pessoal da CEMIG falou? Ele falou que foi morcego. Mas morcego não rompe um cabo dessa. Eu perguntei o cara da CEMIG, que inclusive estava lá nessa época, ele falou, você acha que eu vou falar que foi disco voador? Eu perco meu emprego. É, claro. Né? Então você vê, tá aí mais uma vez a censura presente, né? As pessoas não podem relatar o correto, o que aconteceu realmente. E o Ocilo aí, do lado do Paulo. Jovem. O jovem Paulo. Jovem. Paulo ainda é jovem. Inclusive, você viu a foto do filho dele? Não. Pois é, a filha dele agora entrou para o exército e tudo, então você vê a cara do pai. Muito Quer dizer, bom. Tiago, desculpa, é brincadeira, você não parece que o pai só puxou sua mãe.
Sacanagem. É isso então, meu querido. E outra coisa, para terminar, o pessoal que tiver alguma história, algum caso que está aí pelos estados de Minas Gerais, do Brasil afora, www.ovpesquisa.com.br ou então ampeufo@hotmail.com. É só comunicar com a gente que, né, na medida do possível, nós vamos lá.